de falar com a voz de leão. Amém? Agora, quando ele falou, trovejou no céu. Os 7 trovões no céu trovejaram e tudo foi silêncio. Agora, isso aconteceu? Já aconteceu. Isso já sucedeu. E o profeta foi levantado na nuvem dos anjos lá. O 7º anjo. Os 7 anjos. O 7º anjo terreal foi levantado. E ali é onde justamente há um mistério em que a mensagem do 7º anjo dá início, trazendo a revelação dos mistérios. Isso é muito tremendo, né? Porque quando a revelação veio para você, o seu nome estava escrito no livro. E quando a revelação veio e chegou até você e você creu, é porque seu nome estava na revelação. E quando você creu, você chegou e foi para o chamado de Cristo ali, o Senhor Jesus, no ministério do Filho do Homem. Então, as pessoas não sabem o dia e a hora em que o Filho do Homem desceu, mas nós sabemos. O dia, a hora, o Filho do Homem veio e desceu. E começou a proferir os mistérios. E quando aquilo foi selado na nossa alma, nosso nome foi chamado. Porque foi o nome daqueles que estavam no livro da predestinação. Porque aí o profeta diz: todo o plano de Deus descansa solenemente sobre predestinação. Agora, irmãos, quando o Senhor Jesus morreu no Calvário, o sangue, após a sua subida, ali ficou no propiciatório na expiação. Ficou porque ele teria que trabalhar 7 eras. Quando veio Paulo, Martim, Irineu, todos os mensageiros, quando veio Martim Lutero, que foi pregada a mensagem de Lutero, o cordeiro poderia ter saído do trono, mas se ele tivesse saído na era de Martim Lutero, então seria resgatado só os eleitos até Martim Lutero. O cordeiro não podia sair do trono e mudar para leão na era de Martim Lutero. Não poderia, porque teria mais eras para frente. Estão entendendo? Então já estava preparando para vir a era depois de Martim Lutero. Viria então a era de João Wesley, a 6ª era da igreja. Quando veio a era de João Wesley, aí só faltava uma era. O tempo era tão curto que nós lemos aqui no culto passado, era de Filadélfia, verso 11, no capítulo 3 do Apocalipse: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Por quê? Porque ele já estava pronto, faltava apenas uma era. Quando a mensagem entrasse a essa era, o cordeiro sairia da posição, o cordeiro mudaria, desceria, porque cada mensageiro foi parte da palavra, não era? Era a restauração. Martim Lutero foi uma parte da palavra, a justificação pela fé. João Wesley foi uma parte da palavra, a santificação. Mas quando vem a era pentecostal, começa a se aproximar da verdade completa, os dons do Espírito, do mover do Espírito. Mas viria um tempo que o próprio Cristo viria em 2 pés na terra. Seria a palavra de novo encarnada. Seria ele mudando de um ofício e vindo e pregando aqui. E ele veio novamente, foi rejeitado, desceu em sua segunda vinda. Nós estamos crendo que ele desceu e sua segunda vinda está se cumprindo. E o mundo não está vendo. Amém? Não está vendo, mas aquilo sucedeu, aquilo aconteceu. O dia em que o Filho do Homem desceu no ministério de leão. Ele está no ministério de leão. É importante, eu estou falando sempre dessas coisas, porque a gente vai começar a ver muita coisa dentro desse assunto aqui, e isso para nós é tremendo. Isso somente reforça o que nós temos de revelação sobre a mensagem do profeta, né? Graças a Deus, então. Está aqui o profeta diz para nós aqui, né? Na mensagem, eu li aqui a mensagem de almas que estão em prisão agora. Quando aqueles anjos vieram, o profeta foi levantado. Mas eu vou ler primeiro aqui a mensagem. Qual é a atração sobre a montanha? E ele vem falando sobre a atração, né? Aquilo que estava sobre a montanha. E você sabe que aquele monte
onde o profeta recebeu a visitação dos anjos, se chamava Monte Pôr do Sol. Veja como se cumpre a profecia da palavra de Deus. Porque está escrito em Zacarias 14, falando dessa última era, versículos 6 e 7. Acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz e nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Uma mistura. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde essa era. E veja que o profeta foi levado a um monte chamado Pôr do Sol. Pôr do Sol não é porque fim da tarde. É o final da tarde. Amém? É ou não é verdade? E foi levado para aquele monte para receber essa visitação dos anjos. É uma hora após as 18 horas, após as 6 horas da tarde, estava lá assim, pondo o sol. Foi no momento em que sucedeu aquilo que o profeta pensou que seria até a sua morte, com aquela coisa tremenda que aconteceu. E houve um grande terremoto, as pedras rolaram. Deus está trazendo algo, né? Algo muito forte para a glória de Cristo, a partir daquilo ali. Aí ele começa a dizer aqui, ligou a mensagem, ele começa a lembrar da mensagem, Senhor, este tempo, que essa que está aqui do lado aqui, ele diz aqui, preguei o sermão, senhores, é este o tempo. Fui ao oeste. Muitos de vocês aqui têm aquela fita, muitos de vocês aqui ouviram o que foi dito um ano ou mais antes de acontecer. Então fui ao oeste, querendo saber o que ia acontecer. E um dia recebi o chamado do Senhor. Disse a minha esposa, eu disse, querida, provavelmente o meu trabalho tenha terminado. E eu não sabia o que ia acontecer. Não sabia. Eu não sabia. Então Deus provavelmente terminou de me usar agora e eu irei para casa. Você vá com Billy, leve as crianças e Deus proverá uma maneira para você, de algum modo. Vá e viva fielmente a Deus. Cuide que as crianças vão à escola. E crie na devastação de Deus. A pessoa tem que ser levada, passar para o outro lado, né? Deus ele é morrer de certa forma. Então ela disse, Billy, você não sabe se essa é a verdade. Não sabe se é isso, né, que vai acontecer. Eu disse, não, mas um homem não poderia sobreviver àquilo. Certa manhã, o Senhor me despertou e disse, suba lá no Sabino Canyon. E eu tomei um pedaço de papel e minha Bíblia. Minha esposa disse, onde você vai? Eu disse, eu não sei, eu direi quando voltar. E eu fui ao desfiladeiro, subi bem lá onde as águias estavam voando por ali. Estava observando alguns veados lá de pé. Então me ajoelhei para orar. Levantei minhas mãos e uma espada veio até a minha mão. Olhei ao redor e pensei, o que é isso? Não estou fora de mim, aqui está esta espada. Está brilhando, né? E reluzindo como o sol. Eu disse, agora a gente milhas de mim aqui em cima neste desfiladeiro. De onde eu poderia ter visto isso? E onde eu ouvi uma voz que disse, essa é a espada do rei. E eu disse, um rei arma um cavaleiro com uma espada. E a voz voltou e disse, não é a espada de um rei, mas é a espada do rei, a palavra do Senhor. E disse, não temas, é simplesmente a terceira puxada e é a vindicação do seu ministério. Aí o profeta continua falando disso aqui, né? Isso foi dado a ele após ter passado por aquela experiência, né? Aqui no 147 ele diz assim, 146 em diante ele diz, Júnior Jackson que está me ouvindo, vocês se recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei ali, que aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através do ocaso da história, um ocaso de profecia, ou melhor, sendo cumprida,
porque haverá luz no tempo do entardecer sobre o monte pôr do sol, na floresta colorada, a 40 milhas do monte Tucson. Então pegue o mapa e veja se o pico pôr do sol está lá. É exatamente onde isso aconteceu. Eu não sabia disso até outro dia. Aquilo nunca morrerá. Está constantemente se desvendando da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. E agora exatamente sobre o monte pôr do sol, a luz do pôr do sol, que é a luz do entardecer, veio. Deus lhe indicando a si mesmo. O que é isso? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos a viram? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, veja, a suprema deidade, a suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Não havia corporalmente a plenitude ali da divindade. Nele habitava ali corporalmente a plenitude da divindade. Ele diz, então os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Então aqueles anjos, aqueles 7 anjos, formavam ali a sua peruca. Está falando de Cristo naquela manifestação, no monte pôr do sol, da nuvem que vocês veem na foto. Ele diz, ali foi então que houve a suprema autoridade. Então estavam ali os 7 anjos, eram a sua peruca, amém. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Ali foi Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo a sua palavra prometida outra vez, em Apocalipse 10, de 1 a 7. Nos dias do soar a mensagem do 7º anjo, se cumprirá o mistério de Deus. Então, o mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 a 7, a última mensagem para a última era da igreja, ali se cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Recebeu aí, irmão? O Filho do Homem, onde pôr do sol, aqueles anjos, o Senhor descendo. Você vê aí o Cordeiro na forma do anjo forte descendo, com o livro aberto e passando esse ministério ali a forma do Filho do Homem, vindo como Filho do Homem. Amém? Amém. É até uma coisa tremenda, né? Porque está tudo da mensagem do profeta. São pontos que a gente, parece que o tempo vai ficando curto para a gente aqui, né? Mas a mensagem, senhores, é este o tempo. Aqui, senhores, é este o tempo. Aqui já volta um pouquinho atrás. Isso foi em 30 de dezembro de 62, né? Rombrando pregou 7 selos em março de 63. Aqui foi em dezembro de 62. Foi quando ele estava sem saber o que ia acontecer, né? Depois do que houve aquele episódio. Primeiro veio uma explosão e pareceu como um rompimento da barreira do som. Aqui é o 182, o próprio parágrafo, se quiser anotar depois. Então, ou como queiram que o chame quando os aviões cruzam o som. O som regressa à terra, absolutamente sacudiu com um estrondo a coisa toda. Então pode haver sido um grande estrondo do trovão, semelhante ao relâmpago. Não vi o relâmpago, só ouvi aquela grande explosão que seguia. E aquilo soou como se fosse do sul, desde onde estava, para o México. Porém sacudiu a terra. E quando isso fez, eu ainda estava olhando para o oeste. E bem longe, na eternidade, vi uma constelação de algo que veio se aproximando. E parecia como se fossem pontinhos que vinham. Ali não havia menos de 5, nem mais 7. Porém estavam em forma de uma pirâmide, com aquelas mensageiras se aproximando, né, diz aqui. E quando se aproximaram, o poder do Deus Todo-Poderoso me levantou para encontrá-las. Com pontos, levantou ele para encontrar aquilo. Então diz, levantou para encontrar-las. Posso ver aquilo nunca me deixou. 8 dias se passaram, e aí eu não pude esquecer aquilo. Nunca tem havido algo que me preocupa como isso tem feito. A minha família lhes contará. Tinha 8 dias que tinha sucedido.